Edição especial, apenas em áudio, do Evangelho em 3 minutos. Quando a gente pega figuras assim, pesquisa na internet por ilustrações sobre a Bíblia, mas na Idade Média, o que nós encontramos é que os artistas da época, eles retratavam aquilo que efetivamente estava escrito, principalmente no livro de Apocalipse, da maneira como está escrito no livro. Então, quando fala de um gafanhoto, eles retratavam lá no quadro um gafanhoto com uma cara horrenda, com o escorpião é um escorpião, o poço é um poço, e assim ia. Fazia todas as ilustrações seguindo o que está escrito. Isso, obviamente, é um erro, porque tudo aqui é linguagem figurada. E como hoje nós usamos na nossa conversa, linguagem figurada. Se eu falar, eu fiquei um século esperando me atenderem naquela loja, você não vai achar que eu seja tão velho assim. Você vai saber que aquilo é uma figura de linguagem para dizer que eu fiquei muito tempo lá. E muitas outras figuras são usadas na nossa conversa diária. E aqui o Apocalipse, ele é um livro de figuras. E todo ele é um livro de figuras, de símbolos. Então, o segredo para entender é descobrir o que esses símbolos significam. E geralmente eles não são aquilo que nós conhecemos hoje, porque existem muitos livros escritos sobre o Apocalipse, e quando você chega aqui em simbolismos, como eu já vi isso num livro uma vez, quando dizia que eram gafanhotos, que no versículo 7, o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia coroas semelhantes de ouro, seus rostos eram rostos de homens, e aí no versículo mais para frente vai falar que eles tinham caudas semelhantes a escorpião. Ruído, no versículo 9. O ruído das suas asas era como o ruído de carros com muitos cavalos. Pronto. Resolveram. No livro de profecia, o autor resolvia o problema na hora. Isso aqui era um helicóptero armado com armas de fogo, porque ele vai soltar fogo num determinado momento aqui. A coroa são as placas, as lâminas do helicóptero em cima, que parecem uma coroa. E aí tinha até um que explicava que o poder na sua cauda é porque os helicópteros modernos também já disparam pela parte de trás do helicóptero. Então, quando a pessoa chega nesse nível de interpretação da Bíblia, ela corre um sério risco, porque ninguém poderia ter entendido a Bíblia antes da invenção do helicóptero, e de repente vão aparecer os drones aí, que não tem nada a ver com helicóptero, vão aparecer outros veículos voadores, e aí vai tudo pro lixo a interpretação que a pessoa fez usando figuras modernas. E quando fala muito de morte, de destruição, de fogo, logo vem aqueles que vão tentar interpretar isso como uma guerra atômica. Não que não possa ter uma guerra atômica no futuro. Pode ter, mas as figuras aqui não são exatamente isso que nós conhecemos hoje, coisas materiais. A Bíblia, ela trata muito da questão espiritual do homem. E ela trata muito da questão, e aí no Apocalipse aqui, da questão do declínio moral, do declínio espiritual, da apostasia. E embora vão existir sim guerras, porque fala de guerras efetivamente, o grande dano de tudo isso que nós vamos ler aqui, que nós estamos lendo no capítulo 9, é o dano espiritual para as pessoas. E quando fala de morte, alguns lugares aqui nós vamos ouvir falar de morte. A morte mais séria para Deus não é a morte física. E nós sabemos disso, porque um crente quando morre, para ele é lucro, como Paulo falava. A morte mais séria para Deus é a morte espiritual. E lá em Efésios fala que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Obviamente ninguém iria entender que nós éramos zumbis, né? Que de repente agora estamos vivos, mas antes a gente estava morto. Não, estávamos mortos espiritualmente. E assim é todo esse simbolismo. O que é importante é entender qual o pensamento de Deus em tudo isso, o que ele quer mostrar.
E, obviamente, Apocalipse é o livro onde a maior parcela dele, a partir do capítulo 4, vai mostrar a terra durante os 7 anos de juízo que vão cair sobre a terra, porém que será um juízo muito mais forte no sentido moral, demoníaco, não é? Espiritual. Satanás vai ser lançado na terra num determinado momento aqui. O anticristo vai surgir, inclusive nesse capítulo, ele já aparece prefigurado aqui, e toda a sua influência demoníaca sobre as pessoas que rejeitaram a Cristo e as pessoas que irão seguir esse anticristo. Então o assunto todo é nesse sentido. Se vai ter uma bomba atômica, se não vai ter uma bomba atômica, não é a coisa mais importante desse livro. Porque em Hiroshima e Nagasaki tiveram 2 bombas atômicas. E nem por isso o mundo acabou, nem por isso hoje lá Hiroshima é uma cidade maravilhosa, toda reconstruída. E não é assim que funciona a interpretação bíblica. Nós temos que ver o que espiritualmente está sendo dito nesses capítulos, para não perder o foco. E o foco vai ser sempre em Deus julgando aqui a terra e exaltando o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 1 parece falar do mesmo assunto do versículo 11 do capítulo 8, quando fala que, no versículo 10 do capítulo 8, o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, e o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E agora no versículo 1 do capítulo 9 de Apocalipse, diz que o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumos do poço, como fumo de uma grande fornalha, e com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. Aparentemente aqui está nos falando da mesma influência demoníaca que vai ser derramada sobre a terra através de um poder. Esse poder poderia ser o anticristo, mas de qualquer maneira ele vai não só matar as pessoas pelas águas amargas, eu não creio nisso literalmente, mas eu creio que seja aquilo que é a vida, né, que dá vida, que é a água, isso acabaria dando morte, resultando em morte. E também aqui no versículo 2 do capítulo 9, fala de uma grande fornalha e fumaça. Fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. Então a gente vê água, ar, sol, tudo aquilo que é necessário à vida, sendo agora neutralizado por um poder satânico. E para a gente entender melhor esse versículo 2 do capítulo 9, em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A fumaça faz isso, a fumaça cega, a fumaça esconde a luz, a fumaça não permite que as pessoas enxerguem um passo além, a fumaça obscurece tudo. E é isso que vai acontecer aqui também, talvez tendo uma relação com aquilo que fala em 2 Tessalonicenses, quando aqueles que não creram na verdade crerão na mentira, porque eles não vão ter luz alguma para crer na verdade, eles não vão enxergar de maneira alguma, porque o Deus desse século, obviamente, escureceu as suas mentes, os seus pensamentos. Essa influência que vai ser notória lá no futuro, ela já começa em 1 João, capítulo 4, versículo 1.
Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Então, o ataque à verdade, em especial a verdade da divindade de Cristo, a verdade da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, embora ela já tenha começado, esse ataque já tenha começado há algum tempo, e ele até desde quando no início da igreja já existiam aqueles que começaram a negar a divindade de Cristo, porque João fala que ele já está no mundo, esse espírito do anticristo já está no mundo, essa influência do anticristo já está no mundo, esteve no mundo nos últimos 2000 anos e vai se revelar de forma declarada nesse tempo aqui de que nos fala a quinta trombeta, que é soada aqui em Apocalipse, que é a negação da verdade e principalmente da verdade concernente à pessoa divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o ataque que vai cada vez mais piorar e chegar a atingir o seu ápice quando o homem da iniquidade se assentar no templo de Deus se declarando Deus. No versículo 12 do capítulo 8, vamos ler esse versículo. E o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse semelhantemente à noite. Nós vemos em Gênesis que esses luzeiros foram postos para governar o dia e a noite. Então, sempre que fala do sol, das estrelas, nós estamos falando simbolicamente de governo, daquilo que serve de guia e que Deus usa então para refrear, para controlar as coisas na terra segundo o seu propósito, no seu governo. E quando nos fala aqui nesse capítulo 9, então, dessas estrelas, nós vemos que há uma perda total do controle das autoridades sobre a terra. Então, nesse tempo, será um tempo em que não haverá praticamente governo, autoridades que sejam respeitadas, como nós vemos hoje, apesar de tudo que temos aqui, mas como o Espírito Santo está aqui na terra, a igreja está na terra, tudo isso ainda está sob controle. Mas nesses dias que nós estamos falando da grande tribulação, esses dias não haverá esse controle do governo de Deus, nesse sentido dessas autoridades colocadas para governar. Então haverá, logicamente, um desrespeito total, cada um vai fazer aquilo que pensa, que quer, e isso traz então uma confusão generalizada na terra, uma desordem total, uma anarquia total. E então nós vemos que há um poder satânico que vem e abre esse abismo, e que então espiritualmente isso se torna uma cegueira, como nosso irmão tem explicado, ficam sem luz. E então esses gafanhotos, são hordas inumeráveis de ladrões, de todo tipo de mal que o homem pode fazer. Inclusive, nós vemos que no final desse capítulo 9, no versículo 20 e 21, fala
E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Então, essas ordens inumeráveis nesses dias, ao invés de sofrerem, de se arrependerem, de lamentarem e se corrigirem, não, eles não se arrependeram. Então, como nós lemos lá, não lemos, mas foi mencionado em Tessalonicenses, esses que não acolheram, né, o amor à verdade, eles não terão chance, oportunidade nesses dias, porque quanto mais o mal se levanta na grande tribulação, quanto mais isso agrava os homens, castiga os homens por isso, menos eles têm a oportunidade de crerem, de se arrependerem. Então, nesse dia, a operação do erro será deixada sobre eles, por Deus mesmo, para que não se arrependam. E aí, então, esses castigos, né, esse flagelo que cai sobre eles, realmente não servem para produzir neles arrependimento, nem confissão de pecado, como nós temos oportunidade hoje de fazer, né? Não haverá mais. Eles não, diante de Deus, eles não terão essa oportunidade mais. E quanto mais eles endurecem, então mais juízos caem, e até que Deus cumpra todo o seu propósito, né, de julgar aqueles que não acolheram o amor da verdade e também não aceitaram, né, o evangelho da sua salvação. Então, sejam eles quais instrumentos forem, né, desses gafanhotos, realmente o que vai acontecer, né, é que há um descontrole total, sem as autoridades estarem para controlar. Perdeu-se completamente esse controle, e esse poder satânico, né, estará operando na terra muito fortemente. Quando, no versículo 4 do nosso capítulo, e foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Esses são aqueles 144 mil, que são também um número simbólico, né, que nós vemos no capítulo 7. Vamos dar uma olhadinha no capítulo 7, no versículo 3. Demos do versículo 2. E vi outro anjo subir à terra do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, eles foram, antes de acontecer esse que destruiu as ervas, ou melhor, que não destruiu as ervas, mas que fizeram o seu dano aos homens, antes eles foram assinalados aquele remanescente, né, de toda a tribo de Israel, para que eles não fossem tocados por esses flagelos. Eles foram como que guardados, né, nessa hora da tribulação. É interessante isso, porque a igreja, ela será guardada da hora da tribulação. Então, antes de começar o princípio das dores, e portanto também antes de começar a grande tribulação, a igreja é guardada disso, ela é tirada da terra.
Então, todos os crentes, os que têm o Espírito Santo, que creram no Evangelho da sua salvação, eles serão guardados da grande tribulação, eles estão tirados. Mas os de Israel, que crerão no Evangelho do Reino, que será pregado daí durante os 7 anos de tribulação, esses serão guardados na tribulação. O exemplo disso nós vemos em Gênesis, né? Enoque foi trasladado antes do dilúvio. E isso nos fala uma figura da igreja. Mas Noé, ele foi guardado, preservado no dilúvio. Então ele passou o dilúvio também sobre as águas. O que julgou, condenou o mundo todo, não tocou a Noé. E assim também será nesses dias. Esse remanescente de Israel foi guardado na tribulação. Eles não foram guardados da tribulação, mas na tribulação. Então esses aqui que nós vemos, né? No versículo 4 do capítulo 9, foi-lhe dado que não fizesse dano a árvore alguma, nem a verdura, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi permitido que os matassem, mas... foi permitido não que os matassem, mas que fossem atormentados. Então, esses 144 mil, repito que é um número simbólico também, não significa exatamente esse número, é um remanescente, né, das 12 tribos de Israel, que são guardados durante a grande tribulação. E enquanto que esses homens, os demais, né, que não tiveram esse sinal, eles então sofreram esses duros juízos, né, que eles desejam que a morte até possa chegar, o desespero é tão grande que eles preferiram morrer, mas não morrem. Deus nem isso está permitindo para eles, para que eles sofram esse juízo durante essa tribulação. O escorpião tem essa característica, né? O escorpião, ele não mata. Na maioria das vezes ele pica uma pessoa e ele não mata a pessoa, mas ele faz a pessoa sofrer muito. E por isso é um escorpião aqui, não alguma outra coisa venenosa que matasse. E o gafanhoto também tem essa característica que o irmão falou, da falta de governo que vai existir, da anarquia que vai acontecer nessa época. Lá em Provérbios tem um versículo bem interessante, Provérbios 30, e aí a gente vê por que Deus usa certas figuras, né? Na própria Bíblia ele responde a razão. Provérbios capítulo 30, versículo 27. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem e em bandos se repartem. Então é bem característico do gafanhoto que eles, apesar de não terem rei, como a rainha, como as abelhas, por exemplo, eles promovem uma ação conjunta de destruição. Eu nunca vi uma revoada de gafanhotos, né? Acontece mais na África, no Oriente Médio, mas em filmes que a gente vê, é uma nuvem que ela anda toda junta, ela desvia para um lado, desvia para o outro, desvia para o outro, como se tivesse realmente alguém controlando, mas não tem ninguém visível controlando. Nós sabemos, obviamente, que por trás disso está todo um poder demoníaco também e o juízo de Deus usando esses instrumentos agora para julgar a terra. Esses gafanhotos, que têm como poder de escorpião, eles não destroem o alimento, como é dado aqui, diz a eles, para não destruir o alimento. Mas, aqui fala no versículo 5, que eles atormentassem. E o tormento semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. O que é isso? Muita dor, mas não morte. Mas essa não é uma dor física, na realidade, é uma dor espiritual, uma dor mental, uma dor... é só pensar assim, uma pessoa que é louca, uma pessoa que tem um problema mental, ela vive aflita, desesperada, se debatendo, ela não consegue se livrar daquilo. Aparentemente não tem nada errado com ela, mas ela vive um inferno dentro dela.
E isso é o que vai acontecer, porque são demônios também que estarão soltos pela terra para instigar os homens, né? Para mexer com os homens, como se fossem esses gafanhotos também, demônios libertos, livres, para agir livremente sobre a terra, que estará então, não terá o Espírito Santo, que é aquele que vai deter muitas das coisas, que detém hoje muitas das coisas que acontecem aqui. Esses 5 meses do versículo 5 também não precisa ser necessariamente um tempo fixo, porque o número 5 é o número da responsabilidade humana. Nós temos 5 dedos na mão, tudo na Bíblia, quando fala de 5, tem a ver com responsabilidade humana. E isso aqui, tudo que vai acontecer, é a responsabilidade do homem. É uma resposta, ou a falta de responsabilidade do homem, de crer naquilo que Deus havia dado. Também no versículo 7, nós vemos esses gafanhotos com outras características adicionais aqui. Eles parecem cavalos aparelhados para a guerra. O que é um cavalo aparelhado para a guerra? É um que domina uma batalha. Numa batalha, nos tempos antigos, os cavalos aparelhados para a guerra é o que davam a diferença na batalha. Que era uma pessoa... Tanto é que no Brasil, até recentemente, alguns países ainda usam isso, a cavalaria era usada contra manifestações populares. Porque você na frente de um cavalo, você realmente tem que correr. Ele assusta, ele é grande. Um soldado montado num cavalo impressiona muito mais do que um soldado a pé. E isso é um poder de subjugar os homens. Também o fato dele ter coroas semelhantes ao ouro, mas não são coroas de ouro, é que tudo isso vai parecer algo real, ou com dignidade real. Mas não é, é falso. Não fala que as coroas são de ouro. Fala que eram semelhantes ao ouro. As pessoas vão olhar para tudo isso e vão falar assim, não, esses têm poder para falar o que ele faz, ou fazer o que ele faz, falando aqui do anticristo também, mas é semelhante ao ouro, não é de verdade, é de lata, não tem nada a ver com realeza, com coisa genuína. E os rostos de homens, no versículo 7, final do versículo 7, isso já está acontecendo hoje. Toda a filosofia humana, ela tem rosto de homem. O humanismo hoje impera nas escolas, mesmo nas igrejas, nas denominações, tudo é centrado no homem. Tanto é que lá em Romanos, quando Paulo fala, Romanos capítulo 1, quando ele fala da idolatria, no versículo 23, versículo 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, porque o homem se acha sábio, e mudaram a glória do Deus incorruptível, ou seja, substituíram a glória, seria a palavra mais correta aí, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. É interessante que tudo começou com um réptil, e agora, em primeiro lugar, tem um homem, nessa sequência de ídolos aqui. E o homem hoje adora o homem, e o homem vai cada vez mais exaltar o homem. Então, por isso que tem o rosto de homem. Porém, no versículo 8, e tinham cabelos como cabelos de mulheres. Por que tinham cabelos como cabelos de mulheres? Porque eles estão, apesar de não existir um governo real, vamos dizer assim, no mundo nessa época, uma anarquia, uma coisa, existe a influência satânica. E existe aqueles que estarão submissos à influência satânica. Porque o cabelo da mulher nos fala de submissão. E esses gafanhotos aqui, eles estão submissos a alguma autoridade. Claro, Satanás está por trás de tudo isso. Dizemos que essas profecias já estavam sendo ditas também pelo profeta Isaías. No capítulo 9, não precisam ir lá, vou ler só alguns versículos. Fala
Portanto, o Senhor suscitará contra eles é o povo de Israel, os adversários de Rezim, instigará os seus inimigos. Pela frente virão os sírios e por detrás os filisteus, e devorarão Israel com a boca escancarada. E nem com tudo isso se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Contudo, esse povo não se voltou para quem o feria, nem buscou ao Senhor dos exércitos. Pelo que o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco, no mesmo dia. O ancião e o varão, de respeito, é a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Porque os guias desse povo são enganadores, e os que por eles são guiados são devorados. Então nós vemos que esses animais, esses insetos aí, do gafanhoto e do escorpião, são doutrinas demoníacas que serão espalhadas, ensinadas, e que eles seguirão. E nós vemos que até aqui também fala uma coisa que é contrária ao que Deus fez até esse momento. Um outro versículo fala: porque o Senhor não se regozijará com os seus mancebos, e não se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfazejos, e toda a boca profere doidices. Com tudo isso, não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Então, como foi dito, como eles não tinham o sinal de Deus nas suas testas, aqui Deus nem se compadeceu, não pôde nem se compadecer nem do órfão nem da viúva. Coisa que era um ponto de honra, né, que nós vemos na palavra de Deus. O cuidar das viúvas e dos órfãos. Então aqui nós vemos que o juízo de Deus será realmente potente contra eles, porque realmente desprezaram o Messias. E nesse capítulo 9 de Isaías, justamente começa com o anúncio do Messias. E eles vão sofrer tudo isso, principalmente Israel, porque nós vemos no nosso capítulo, regionalmente, nos dá uma localização, porque nos fala no versículo 14 do rio Eufrates. Então nós vemos que realmente o juízo de Deus aí, a mão de Deus não será contida. E esse, como nós vimos, né, no versículo 12, é apenas um dos ais, que ainda vem mais dois. Um irmão comenta que esse espinho na cauda, ele tem esse duplo aspecto. Um do falso profeta, como o irmão leu naquela passagem do Antigo Testamento, que o falso profeta fala de cauda. E o outro, que o espinho na cauda é porque a cauda é o fim de alguma coisa. Então aquilo que as pessoas não vão perceber no começo, ou no começo vão achar que está tudo bem, no final elas vão ver as consequências de tudo aquilo. É como um viciado em drogas, né? Ele começa tomando e se sentindo bem, mas no final ele vai descobrir como aquilo é destrutivo. Tanto a primeira parte do capítulo, como da segunda parte, ambas as criaturas, um foram os gafanhotos, e agora essa cavalaria, ambos têm couraça, e essas couraças nos fala da consciência cauterizada. E é interessante aqui ver que Deus tem todas as coisas no seu controle. E tudo está preparado conforme os desígnios dele. Esse versículo 15. Foram então soltos os 4 anjos. Podia pôr
Podia colocar um ponto final aí, né? Os 4 anjos foram soltos, mas que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Então tudo, nós vemos que profeticamente estão preparados. Até a hora de acontecer, vai acontecer naquela hora. Vai ser no ano, no mês, no dia e na hora certa vai acontecer. Isso é um consolo, né? Porque o que nós estamos encontrando aqui é que Deus está permitindo, né? Até o versículo... Um minutinho só, deixa eu achar o versículo. O mistério de Deus é o próximo capítulo, acho que é, né? É 11:7, é isso? Desculpa, 10:7. Ah, 10:7. Isso, exato. Obrigado. É o 10:7. Estava fazendo confusão no capítulo. 10:7. O mistério de Deus é que Ele ainda está sendo paciente, como as coisas não tivessem o seu controle. Ou seja, o mal está acontecendo e Deus está permitindo. Por exemplo, hoje, Satanás ele ainda assiste na presença de Deus. Deixar bem claro que ele não mora lá, tá? Muitos pensam, ele ainda está lá. Ele não está lá. Ele tem acesso à presença de Deus, mas ele não habita lá. Então, Deus tem permitido isso. Desde a queda de Satanás, Deus tem permitido isso. Já deu sentença de juízo, já tem local de juízo, que é o Lago de Fogo, mas ele ainda está solto. Ou seja, nós seremos os primeiros a entender esse mistério. Por que Deus permitiu? Por que Deus tem suportado? E por que isso? Porque todas as respostas nós teremos. E aqui nós vemos também que Deus vai desencadear juízos sobre esse fato, né? Sobre essa questão que o mal se desenvolve. Só que Deus agora vai julgar. Em Apocalipse é o julgamento de Deus em cima de todas as coisas. O mundo vai conhecer Deus através do juízo. Pela graça aqui no momento, o mundo não conhece Deus. Não quer conhecer Deus. Na tribulação, eles conhecerão Deus através do juízo. Isso aqui é uma procedência satânica, né? Porque as suas bocas saem enxofre, fogo, fumaça de enxofre. Isso é mal doutrinal. Até com isso eles matam a terça parte do versículo 18. Através dessa boca, eles matam a terça parte. Essa morte, ela provavelmente é a morte da apostasia. É a apostasia isso aqui. É o mal doutrinal que vai apostatar parte dessas pessoas. E aqui está tratando maiormente dos judeus. E a demais parte ainda permanece. Na primeira parte do capítulo, os homens não eram tocados. Agora eles são tocados. Eu estava pensando nisso que o irmão falou da couraça, que ela aparece lá
nos gafanhotos, no capítulo 9. Ela aparece aqui no versículo 17, nos cavaleiros, né? E no capítulo 9, versículo 7, é isso? Cavalos e o seu... 9:9, é. E tinham couraças como couraças de ferro. Aqui na nossa porção, aqui no versículo 17, eles têm couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. Nós encontramos lá em Efésios que o crente tem uma couraça também. Efésios 6. Efésios capítulo 6, versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Essa couraça da justiça é a justiça de Deus, que nos justifica, da qual é falada lá em Romanos capítulo 3, versículo 22, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Versículo 21 fala, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. E é interessante que existe também a justiça da lei, que fala em Gálatas 2:21, não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde, morreu em vão. Existe uma justiça que é a justiça da lei, mas que não é a justiça que justifica. Mas o homem, ele tenta se justificar por sua justiça própria, essa é a sua couraça. E uma couraça de fogo, ela é terrível, porque ela é ativa, não é? Tem um irmão que ele comenta que essa couraça de fogo aqui no versículo 17 de Apocalipse 9 seria o fanatismo. E é uma diferença grande entre uma pessoa fanática e um cristão. Os dois têm uma couraça. O cristão tem a couraça de justiça que não é dele, é justiça de Deus. Deus, quando Deus viu que a justiça da lei não podia prover para o homem salvação, ou justificação, porque a justiça da lei leva à morte. Para ela funcionar, ela tem que matar o pecador. Então, o que Deus fez? O Senhor Jesus, tomou a morte em nosso lugar, foi feito pecado por nós na cruz, e ali ele sofreu toda a ira de Deus, toda a justa ira de Deus contra o pecado, caiu sobre ele. E ele assim nos preparou para que nós pudéssemos receber a justiça de Deus, justificados pela fé. Essa é a justiça que vem de Deus, é a justiça pela fé. Então, uma pessoa ela pode ser religiosa, ter uma justiça, mas é uma justiça de lei. É uma justiça de procedimentos próprios, do que ela faz, do que ela acha que é o direito e tudo mais. Então, toda essa... Às vezes a gente pensa muito nos tempos de grande tribulação como uma época em que as pessoas não terão alguma coisa em que acreditar ou alguma motivação para fazer as coisas. Não, elas serão extremamente religiosas. Elas serão extremamente seguras daquilo que elas estão fazendo, porque vão, inclusive, perseguir e matar os que que testemunham de Deus na época, que será o pequeno remanescente de judeus fiéis. Não vão matá-los por questões econômicas, por questões políticas, serão questões religiosas. Hoje a gente vê um mundo, na época que o marxismo começou a tomar conta do mundo, na época do comunismo, o Karl Marx, ele previa o fim da religião. Que os homens iriam ficar todos ateus e ninguém mais ia se preocupar com Deus ou coisa assim. E deu o contrário, né? Hoje nós sabemos que todos os dias nas páginas do jornal nós temos atentados religiosos, guerras religiosas, pessoas se matando em nome de alguma religião.
Isso é o fanatismo. O fanatismo leva a isso. É a justiça própria, ou a justiça segundo os seus próprios conceitos, que olha para o outro como sendo um mal que ele precisa exterminar. Então nós temos essas couraças aqui de fogo, e o cristão, bendito seja Deus por isso, tem a sua justiça, mas não a sua justiça. Tem uma justiça que é de Deus. É a justiça que provém da fé, como fala lá em Romanos. Isso que o irmão falou de apostasia, talvez o capítulo mais adiante. É importante, quando nós lemos Apocalipse, entendermos que o texto fala de símbolos, linguagem simbólica. Então, nem sempre, quando fala que os homens serão mortos, isso significa que os homens serão fisicamente mortos. Porque a morte física, ela é terrível, obviamente, mas a morte moral é muito pior, a morte espiritual é muito pior. Deus nos considerou mortos em delitos e pecados quando seguíamos o quê? Os nossos pensamentos e o príncipe desse mundo, Satanás, as potestades do ar. Quando nós estávamos debaixo dessa direção, nós estávamos mortos aos olhos de Deus. Então, a pessoa que se coloca debaixo da direção de Satanás, fazendo a sua própria vontade e a vontade de Satanás, Efésios capítulo 2, ela está sendo morta, vamos dizer assim, ou está já morta, né? Espiritualmente, moralmente morta também. Então, no capítulo um pouco mais adiante, no capítulo 16, ele vai falar do rio, eu acho que é capítulo 16, que ele fala do rio Eufrates de novo. Capítulo 16, versículo 12, apenas a observação a respeito do que sai da boca. Que aqui nós temos no nosso capítulo falando que o poder dos cavalos está na sua boca, no nosso capítulo 9, 19. E aqui no capítulo 16, versículo 12, o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, o que sai da boca é poderoso. Quando o Tiago fala da língua, ele mostra que a língua é uma coisa que é como um navio, ele fala dos navios que são grandes, porém controlados apenas com um leme, e a língua controla tudo também. A eloquência desses ministros de Satanás será grande, ao ponto de convocar reis, ao ponto de persuadir reis, ao ponto de contaminar as pessoas e destruírem as pessoas e trazerem morte às pessoas. Isso nos fala, assim, de apostasia, de má doutrina, de ensino maligno. O senhor falou, né? Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Então, quando nós lemos alguma coisa aqui saindo da boca em Apocalipse, nós temos que lembrar dessas passagens que o senhor fala das malignidades que saem da boca, que procedem do coração, e também lá de Tiago, quando ele fala do poder, um poder nefasto que tem a língua do homem. E Satanás vai usar isso à maestria, né? Como ele já faz hoje, através das religiões. E Deus está usando essas coisas para lançar o juízo sobre esse mundo, sobre a terra de Israel, sobre o Império Romano revivido, nessa área de abrangência, de atuação do Império Romano revivido, chamada Besta. E esse livro tem suas particularidades e é de difícil compreensão. Eu vejo quando os irmãos estão ensinando, cada vez aparece uma coisa nova para mim. Eu
a gente vê que para compreender certas coisas, para nós compreendermos certas coisas que estão no livro de Apocalipse, necessariamente nós temos também que conhecer outras coisas que foram mencionadas, profetizadas no Velho Testamento, algumas coisas que aconteceram, inclusive no Novo Testamento, não que nós estejamos vendo igreja nesses capítulos que nós estamos lendo agora. A igreja, nós vimos, já sai de cena. No capítulo 3, 2 e 3, nós vemos o Senhor, no seu caráter de juiz, julgando entre as 7 igrejas da Ásia. Depois, no capítulo 4 e 5, não que haja um parênteses, mas ele tem uma característica parentética, porque ele só volta a falar de juízos agora no capítulo 6, que é quando vai iniciar uma série, já foi mencionado isso, mas alguns talvez ainda não tenham ouvido, inicia uma série de 3 juízos que Deus vai lançar sobre essas 3 esferas que foram mencionadas. Terra de Israel, essa área de domínio do Império Romano e universalmente, na Terra toda. Então essas 3 esferas vão acontecer. Juízos providenciais de Deus. Dessas 3 séries, a primeira começou no capítulo 6, versículo 1, quando iniciou a série dos 7 selos. Houve um parênteses novamente no capítulo 7, e o 7º selo começou no capítulo 8, que dá no capítulo 8, que introduz uma nova série, esse 7º selo do capítulo 8, introduz uma nova série de juízos, que são as trombetas. Então, nós vemos os selos, já foi visto no capítulo 6 e início do capítulo 8. O capítulo 7, repito, mais uma vez, é um trecho parentético, ele não se encontra nem no 6º selo, nem no 7º. Então, no capítulo 8 começam as trombetas, e agora nós estamos vendo que no versículo 13, como foi mencionado, tocou Apocalipse 9, versículo 13. Tocou o 6º anjo a trombeta. Então essa daqui é a 6ª trombeta. Lembra então? 7 trombetas. Essa é a 6ª. No capítulo 16, que o irmão mencionou, ali já não são mais trombetas. Ali vão ser as taças. São introduzidas as taças de juízo de Deus novamente, numa outra esfera onde Deus vai julgar. Então, o capítulo 9, no início, tocou a 5ª trombeta, versículo 1. No versículo 13, está tocando, o anjo toca a trombeta, a 6ª trombeta. No capítulo 10, entre o 10 e o 11, 13, capítulo 11, versículo 13, também é um outro parênteses. Por que eu estou mencionando isso? Porque a 7ª trombeta, é do 11 até o 14, perdão. O 11 vai do 1 até o 14. A 7ª trombeta, ela só vai ser tocada no versículo 15 de Apocalipse 11. Então, agora é a 6ª trombeta. No capítulo 10, como foi mencionado, vai ser falado do mistério, que vai até o versículo 14. Não é bem o 14, porque o 14 é um parágrafo, mas até o 14 do capítulo 11, ele é parentético, então. Ele tem esse caráter de estar entre parênteses, ainda que não apareça, mesmo na versão do Darby, não aparece que esteja entre parênteses. Então, como eu comecei mencionando, agora Deus vai usar
aparentemente, o rei do norte. Então agora nós estamos aqui na segunda parte da última semana de Daniel. Nós já vimos o princípio das dores que é mencionado pelo Senhor em Mateus 24, 3 anos e meio, dessa última semana. E agora são os 3,5 últimos anos dessa semana, ou chamada de grande tribulação. A tribulação, algumas vezes assim chamada, corresponde a 7 anos antes do estabelecimento do milênio pelo Senhor Jesus. Então, é um assunto um pouco mais difícil porque aborda essas coisas, repito, aborda a necessidade de conhecer outras coisas também. E aparentemente, esse Deus, como foi falado, Deus ele não vai lançar o juízo somente em relação às coisas. Então, suponhamos que grande parte será destruída, tudo, mas Deus vai operar para que um grande inimigo vai invadir essa região. Então esse grande inimigo, versículo 16, e o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e eu vi o número deles, 9:16. Então, esse, aparentemente, segundo aqueles que nos ensinam, eu ainda não tenho total compreensão sobre isso, mas é o rei do norte. É o rei do norte, ou seja, a confederação muçulmana, ou confederação árabe, melhor dizendo, composta dos 10 reis, que vai ser usada por Deus para lançar o juízo. Então, grandes coisas vão acontecer nesse momento aqui. Bom, eu estou falando e nós não estamos lendo, e fica mais difícil de compreender ainda. Salmo 83:1. Lembrando que o livro dos Salmos não é profecia, mas ele contém aspectos proféticos. E eu vou ler esse trecho no aspecto profético. Salmo 83, versículo 1. Ó Deus, não estejas em silêncio. Não cerres os ouvidos, nem fiques impassível, ó Deus. Porque eis que teus inimigos se alvoroçam, e os que te aborrecem levantaram a cabeça. Astutamente formam conselho contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Disseram, vinde e desarraiguemo-los para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Porque a uma se conluiaram, aliaram-se contra ti. As tendas de Edom, dos ismaelitas, de Moabe, dos agarenos, de Gebal, de Amon, de Amaleque e Filístia, com os moradores de Tiro, também a Assíria se ligou a eles, foram eles o braço dos filhos de Ló. Então, esse aqui está falando profeticamente do rei do norte, essa confederação árabe, que algumas vezes nós vamos ver que é o Império Assírio, e algumas vezes ainda ele é chamado de o Assírio. Mas, na verdade, tem essa confederação árabe com eles. Por isso que ele fala dessas 10 nações. Versículo 83, 6 do livro dos Salmos. As tendas de Edom 1, Ismaelitas 2, Moabe 3, Agarenos 4, Gebal 5, Amon 6, Amaleque 7, Filístia 8, Tiro 9 e Assíria 10. Então, esses daí vão ser os que Deus vai usar. Eles, no seu coração, querem fazer exatamente isso. É isso que é maravilhoso a gente ver também no livro de Apocalipse, porque, como os irmãos mencionaram muito bem, assim, Deus está controlando todas as coisas. Assim como o irmão mencionou, voltando lá para Apocalipse 10, versículo 15, e foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia, e mês e ano.
Desculpa, 9:15. Obrigado, Lemão. 9:15. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Então isso tudo Deus está controlando, inclusive o que se passa no coração deles. Ou seja, por que eles não atacam Israel agora? Por que eles não atacam a besta agora? Porque isso aqui eles vão fazer assim. Eles vêm do norte, atacam Israel, vão para o sul para atacar também o rei do sul, que é Egito e a confederação. Ouvem que a besta está voltando para proteger Israel, eles voltam, o Senhor vai destruir a besta e depois o Senhor vai destruir também o rei do norte, que são esses aqui. Por que eles não atacam agora? Porque, pensando em Gênesis, quando o Senhor fala assim, Deus fala assim, a medida dos amorreus ainda não está completa. Isso iria acontecer depois de 400 anos, parafraseando, né, a palavra. Mas o que nós estamos dizendo? Deus está controlando todas as coisas. E nesse momento, eles vão atacar, porque agora é o anticristo que está no templo, querendo parecer ser Deus, querendo ser adorado como Deus, e vai ser, né? A idolatria volta. Vamos ler mais uma. Daniel. Livro de Daniel, capítulo 11. Versículo 40 e 41, mostrando o que está sendo relacionado nesse sexto anjo, ou seja, essa trombeta tocada, sendo relacionada com o rei do norte, como foi mencionado. Daniel 11, 41. Melhor, 40, desculpa. Daniel 11, 40. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte o acometerá com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas terras e as inundará e passará. 41. E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas mãos estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Eu estava lembrando algo que eu acho que o irmão escreve nos acontecimentos proféticos, eu não estou bem certo, mas Edom e Moabe, eles são preservados porque quem vai tratar com eles mais tarde vai ser Israel. Bom, esse é um outro assunto. Então, voltando lá para Apocalipse 9, o que nós estamos vendo nessa sexta trombeta? Então, o rei do norte, aparentemente, o rei do norte está sendo usado para fazer esse juízo providencial de Deus. Repito, então, do 10 até o 11, 14, vai ser um parêntese. E ele vai voltar para falar da sétima trombeta no versículo 15 do capítulo 11, onde Cristo pessoalmente vai aparecer em juízo. Ali já é o Senhor que vai aparecer no capítulo 11, versículo 15. Então, só para distinguir, até esse momento nós estamos vendo a trombeta e depois nós vamos ver um parentético, um trecho parentético. E repito, como o irmão mencionou, capítulo 16 já é um outro juízo, que vão ser as taças. Detalhe aqui sobre esse altar do versículo 13. É interessante que a gente poderia perguntar, de que valem as orações? Se Deus tem tudo pré-determinado nos seus desígnios, tipo o dia, a hora, como está aqui no versículo, a hora, o dia, o mês, o ano, para fazer as coisas que ele determinou. Agora, é bonito ver esse detalhe do altar, porque existiam 2 altares no tabernáculo e também no templo. Um era o altar, os 2 eram feitos de madeira, porém o revestimento mudava. Um era o altar de cobre ou bronze, que ficava fora do templo, fora da área interna do templo, que era o altar dos sacrifícios. E esse altar nos fala, a nós hoje, do sacrifício de Cristo.
Era ali que eram queimados os animais oferecidos a Deus em sacrifício. Mas existia um outro altar que ele era revestido de ouro. E esse ficava na área mais interna do templo. E esse altar não era usado para queimar animais, esse altar era usado para queimar incenso. E o incenso são as orações dos santos, como a própria Bíblia fala, que sobem a Deus. Quando nós vemos aqui que está saindo desse altar de ouro no versículo 13, está nos falando desse altar na presença de Deus, e é uma resposta às orações que são mencionadas no Salmo que o irmão leu, 83, porque ali é um clamor do próprio povo, do remanescente, clamando a Deus: ó Deus, não estejas em silêncio, não cerres os ouvidos, nem fiques impassível, ó Deus. Eles estão clamando, e no capítulo 5 de Apocalipse, capítulo 6 de Apocalipse, versículo 9, nós já passamos por aqui, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E aqui no nosso capítulo agora, é como se Deus falasse: olha, lembra aquilo que vocês pediram lá? Eu vou fazer. E é o que ele vai cumprir agora sobre os inimigos do povo de Israel, do povo judeu. Apocalipse 8, versículo 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. No versículo 5 que foi lido, de Apocalipse 8, ele acrescenta algo que não está no capítulo 4, que são os terremotos. Ou seja, a coisa vai apertar ainda mais. Voltando lá para o capítulo 9, versículo 17, ele está falando desses cavalos, e no versículo 18, 9 e 18, ele está falando das 3 pragas, que são fogo, fumaça e enxofre, que saíam de suas bocas. E depois, uma coisa que é importante também ressaltar, é que apesar de tudo isso, aqueles que não são mortos, eles não vão se arrepender das suas obras. Olha só como é que é. Eu estou pensando nesse versículo 20 e 21. Apocalipse 9, 20 e 21. Isso é remarcável, é de fazer observação. Porque eu estou pensando assim: se a bondade de Deus não opera em nosso coração para produzir o arrependimento, não há arrependimento. E aqui é algo que eles vão estar vendo, um juízo terrível. E olha só o que acontece. Versículo 20, eu sei que nós estamos em cima da hora, mas esse é um assunto importante. Versículo 20. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Eu estou pensando hoje, se Deus não opera em nosso coração, a dureza do nosso coração, se Ele não agir em graça, em bondade, estou pensando em Romanos 2, a bondade de Deus opera o arrependimento, se não for Ele agindo, nós vamos ficar com nossos corações duros e não há arrependimento, irmãos. Então, assim, que encontremos graça, né, fazendo uma aplicação totalmente fora do que nós estamos vendo aqui, mas que nós achemos graça para andarmos juntos, que Ele possa operar em nossos corações para que haja arrependimento
E eu não estou falando de inimigos, não. Estou falando de andar com amigos. Andarmos como irmãos na Assembleia, porque isso aqui é um contraste grandioso que nós estamos vendo. Apesar de tudo o que pode ser visto, não muda o coração do homem. Então isso é demasiadamente importante nós chamarmos atenção. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.